Irmãos, isso é uma festa. Amém. Estamos diante de uma festa. Queria que os irmãos abrissem aqui 1 Coríntios. Amém. Pode sentar. Amém. Irmãos, ontem à noite eu fui desfrutar um pouco dessa palavra e como eu fui encorajado. Louvado seja o Senhor. Nós temos que saber o que nós fazemos aqui todos os domingos pela manhã. Eu venho porque eu não tenho o que fazer. Eu venho porque eu vou trazer meus filhos. Eu venho porque já faz tanto tempo, que eu estou aqui com os irmãos. Irmãos, nós temos que ter tal realidade. Nós estamos aqui porque o Senhor nos convidou para uma festa. Chico, domingo, compartilhou que nós temos 8 reuniões por semana. Mas essa reunião, irmãos, foi instituída pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que em Campina Grande existem muitos cristãos. Muitos creram no Senhor Jesus, confessaram o Senhor como Senhor e Salvador, fazem parte dessa mesa. E hoje, nessa manhã, nós estamos dando esse testemunho. Independente onde os irmãos reúnam, nós estamos aqui para dar esse testemunho de unidade do Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e que privilégio para nós, irmãos, o Senhor nos mostrar isso. Nós não estamos aqui falando para se gloriar, dizer que somos melhores do que os irmãos, mas nós estamos aqui, irmão, porque o Senhor usou de misericórdia para conosco. Louvado seja o Senhor. E aqui em Coríntios, irmão, quando a gente começar a desfrutar, fala aqui que a igreja em Coríntios existia vários problemas, e principalmente nessa reunião. Uma reunião que é focada para o Senhor. Hoje nós temos que dar tudo o que nós temos ao Senhor nessa manhã. Porque essa reunião é para o Senhor. A nossa reunião foi ontem, desfrutamos da reunião ministerial. Mas essa reunião, cada um de nós temos que dar nossa justa cooperação. A Bíblia fala que cada um traz sua porção. Os irmãos no louvor trouxeram sua porção. Os irmãos que diz sim e amém trouxeram sua porção. Os irmãos que estão louvando, trouxe sua porção. O irmão que está na segurança olhando os carros ali, está dando sua porção. Os irmãos na recepção estão dando sua porção. Os irmãos na mídia. As irmãs lá em cima cuidando das nossas crianças. Cada um trouxe sua porção. Para que a gente possa desfrutar dessa mesa maravilhosa. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aqui em Coríntios, irmãos. 11, capítulo 11. Irmão, como eu fui encorajado. E eu quero encorajar os irmãos. Que possamos ganhar junto, irmão. Porque Paulo fala que o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Então o que a gente recebeu do Senhor, irmão, nós temos que entregar aos irmãos, entregar à igreja. Louvado seja o Senhor. A partir do 17, irmão, diz o seguinte, nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Irmãos, graças ao Senhor, eu estava compartilhando com o Joab ali, compartilhando com o Ricardo. Graças ao Senhor, irmão, nós estamos nos reunindo para melhor. Amém. Nós estamos crescendo, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. No 18 diz o seguinte, porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quanto vos reuni na igreja. E eu em parte o creio. Irmão, graças ao Senhor, irmão, tem acabado isso no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Agora, sabe por quê, irmãos? Porque os irmãos têm desfrutado da palavra. Tem muita palavra, Louvado seja o Senhor. Tem muito pão para a gente comer e desfrutar do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Louvado seja o Senhor, irmão, por essa palavra. Quando, pois, os reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comemos? Irmão, nós estamos aqui, irmãos, para desfrutar dessa ceia. Nós não estamos aqui para desfrutar de outra coisa a não ser dessa mesa maravilhosa. Irmãos, para nós, é apenas símbolos, Suco de uva, aqui o pão, denotando o corpo do Senhor. Mas para nós, tal realidade, irmãos. Isso tem que ser real para nós. A gente não pode vir aqui todo domingo como um formalismo, como uma tradição, mas chegarmos aqui com tal realidade.
que estamos aqui desfrutando dessa mesa maravilhosa do Senhor. Aleluia. Onde foi que eu parei, irmãos? Amém. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Irmãos, os irmãos estavam vindo para a ceia do Senhor. Tinha irmãos que tinham posse, tinha muita comida, ficava comendo só. Os irmãos que não tinham condição, eles deixavam sem comer. Depois tinha outros que ficavam embriagados, irmão, dentro de uma mesa, de uma festa dessa. Meus irmãos, nós estamos aqui para comer e beber do Senhor com tal realidade. Louvado seja o Senhor. Estou aonde, irmãos? Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ele falando, irmãos, vocês têm casa para vocês comer, para vocês beber. Ah, aqui essa hora é especial, é para o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonha os que nada têm, que vos direi, louvai-vos nisto, certamente não vos louvo. Paulo disse que não louvava, irmão, porque os irmãos estavam fazendo isso. Mas graças ao Senhor, irmãos, nós como a igreja de Campina Grande, nós estamos reunidos com tal realidade. Louvado seja o Senhor. 23 agora, né? Vamos entrar agora no sentimento dessa mesa. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. No meu sangue, fazei isso todas as vezes que eu bebedes em memória de mim. Então, irmãos, nós estamos aqui em memória do Senhor. Eu estava compartilhando com o Joab. Por que nós fazemos todos os domingos? Os irmãos em Atos faziam todos os dias, né? Aí eu fui desfrutar. Irmãos, ao sair daqui de 11h30, a gente muitas vezes esquece do que nós estávamos fazendo aqui. Por isso que o Senhor vem sempre nos lembrar, né? Até que eu venha e tal. Então nessa manhã o Senhor está nos lembrando a desfrutar dessa mesa maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Parei aonde, Joab? Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinais, pois, o homem a si mesmo coma do pão e beba do cálice. Irmãos, eu estava compartilhando com o Joab. Quantas vezes eu vim para essa reunião e não desfrutei dessa mesa? Porque eu tinha pecado, eu tinha feito algo que não tinha condição de participar dessa mesa. Mas como foi aberto os olhos para mim, irmãos, quando eu desfrutei desse versículo. Olha o que ele diz aqui, ó. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele diz: examinais, pois, o homem a si mesmo, e a si mesmo coma do pão e beba do cálice. Aí eu estava desfrutando, irmãos, como a gente pode participar dessa mesa. Quando nós olhamos, irmãos, tudo que o Senhor fez, Ele pagou um alto preço. E naquela cruz foi derramado o sangue do Senhor, que é a base de nós participarmos dessa mesa. Nenhum de nós, eu estava compartilhando com o Joab, nenhum de nós tínhamos condição de participar dessa mesa. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, porque o Senhor é a nossa base. E quando nós reconhecemos que nós somos falhos, somos pecadores, indignos, impróprios de desfrutar dessa mesa, aí nós somos aptos a participar dessa mesa. Porque nós clamamos pelo sangue, desfrutamos do sangue do Senhor, e aí desfrutamos dessa mesa. Ele não fala aqui, Paulo, para a gente ficar condenando a si mesmo e não participar dessa mesa. Muitas vezes eu cheguei aqui, disse: não, tive um problema, eu não vou desfrutar dessa mesa, eu vou aqui escutar. Irmãos, mas louvado seja o Senhor. Eu vim lembrar, irmãos, João, evangelista, disse o seguinte, né, que ele não era digno de amarrar as sandálias do Senhor. O centurião, ele fala que o Senhor não era digno de entrar na sua casa. Paulo disse que não era digno, né, de ser apóstolo, ser chamado apóstolo. Irmão, isso é que o Senhor quer que a gente reconheça. Isso nessa manhã, irmãos, possamos reconhecer que nós não somos dignos, mas o Senhor nos justificou. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nessa manhã que o Senhor possa abrir mais os nossos olhos a respeito dessa mesa. Louvado seja o Senhor.
Então, irmão, se há algo, né, que você acha que não tem condição, eu também não tenho condição. Mas o sangue do Senhor é a minha base. Louvado seja o Senhor. Queria convidar Adriano e Joabe para partir o pão e que possamos partir com tal realidade, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, estamos aqui essa manhã. Senhor, como somos gratos a Ti. Senhor, por tal oportunidade. Ó Senhor Jesus. Senhor, que honra. Senhor, verdade, Senhor, que nós não éramos merecedores. Ó, indignos. Senhor Jesus. Ó, nada pagava aquele preço. Senhor, só por meio do sangue. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Como o Senhor foi misericordioso. Como o Senhor nos ama. Ó, o Senhor deu seu próprio Filho. Ó, de tal maneira. Senhor, não tem palavras. Senhor Jesus. Senhor, por isso nessa manhã somos gratos ao Senhor. Mesmo indignos. Mesmo não merecendo. Mas o Senhor foi até nós. Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor nos alcançou. Senhor Jesus. Por isso nessa manhã queremos ter tal realidade, ó, diante desses símbolos. Senhor, queremos ter essa realidade, Senhor. Ó, um dia o Senhor pagou um preço por nós, ó, mas o Senhor não ficou na morte. Ó, o Senhor ressuscitou. O Senhor não nos deixou órfãos. Senhor Jesus, dentro de nós é o Espírito, e esse Espírito é da verdade, um Espírito da realidade que está dentro de nós, fazendo-nos crescer, trabalhando em cada irmão, edificando a igreja. Senhor, que honra! Fazemos parte dessa obra maravilhosa. Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti. Senhor, faz-nos reconhecer isso, Senhor, todos os domingos. Senhor, ao lembrarmos do Senhor, Senhor, faz-nos considerar, ó, de forma séria, ó, de forma sincera, ó, confessarmos nossos pecados, nos arrependermos, mas prosseguir, comer e beber e nos alegrar. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós reconhecemos, Senhor. Reconhecemos que somos indignos, Senhor Jesus, mas também nós declaramos que cremos no poder redentor, remissor do Teu precioso sangue. Nada pode nos impedir, nenhuma acusação, ó Senhor Jesus, pois estamos em Cristo Jesus. Tu és o nosso consolo, Tu és a nossa fortaleza. Ó Senhor Jesus, Senhor, alarga a nossa visão, nos dá olhos espirituais para enxergarmos a grandiosidade da Tua obra na cruz, do Teu sangue derramado. Ó Senhor Jesus, Senhor, mesmo que nós nos examinamos a nós mesmos, mas que nada nos impeça de comer desse pão, nada nos impeça de beber desse cálice. Repreendemos toda acusação na nossa consciência do Teu inimigo e do nosso adversário. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa esse pão maravilhoso, representa o Teu corpo físico, levado à cruz por cada um de nós, mas também o Teu corpo místico, Teu corpo espiritual, a igreja. Ó Senhor Jesus, também abençoa esse cálice, representando aqui o Teu sangue derramado pela remissão de nossos pecados. Outrora estávamos condenados, todos os irmãos dessa cidade. Abençoa cada irmão aqui presente, cada familiar, que durante toda essa semana nós possamos expressar, nós possamos exalar a boa fragrância de Cristo. Louvado seja o Senhor pela Sua obra na cruz e pela Sua obra hoje santificadora em cada um de nós. Jesus é o Senhor.
Amém, irmãos? Para partir o pão, vamos louvar o hino 116. Graça e
E a segunda mensagem tem esse título aqui, né? A eleição de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler esses dois versículos, Romanos 9 e 11, depois Mateus 20 e 16. E a gente vai orar Mateus 20 e 16. Orar a ler, tá bom? Vamos abrir Romanos 9 e 11. Amém? Todos encontraram? Vamos ler. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Mateus 20, 16. Vamos basear a mensagem em cima desses dois versículos. Amém? Vamos ler bem forte esse aqui. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos orar, ler esse versículo aí. Mateus 20, versículo 16. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, somos-te gratos, Senhor, por ter nos escolhido. Hoje já somos da família de Deus. Não somos mais peregrinos, mas somos concidadãos dos santos. Obrigado, Senhor, pelo teu chamamento. Muito mais obrigado pela tua eleição. O Senhor possa ficar conosco essa manhã. Abra, Senhor, o nosso entendimento, os olhos do nosso coração. Nos dá sabedoria, Senhor, para compreender o que tu queres dizer nessa mensagem. Usa o teu servo que fala. Usa também os irmãos que ouvem. Senhor Jesus, e todos nós sejamos enchidos da plenitude de Cristo essa manhã. Fica conosco. Nos abençoa. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, essa mensagem que me tocou foi uma diferença que ele quer fazer entre os chamados e os eleitos. Ao final, eu espero, que a gente possa entender qual é o principal. Como foi dito nesse versículo de Mateus 20, muitos foram chamados. Interessante é que não são todos que são chamados, mas muitos foram chamados. Mas eleitos, escolhidos, são poucos. Aí ele faz o primeiro exemplo dando a questão da seleção. Especificamente, pode ser qualquer seleção, mas brasileira de futebol. Tem muitos jogadores bons no Brasil e eu acho que o técnico mais difícil de escolher é porque você tem muitos para escolher um grupo limitado, 23. Então, para um técnico desse, talvez você assim, ser técnico no Brasil é bom demais, porque qualquer um é bom. Mas talvez não seja, porque na hora de você dizer esse fica, esse não fica, esse dá, esse não dá, seja difícil. Aí é onde começa nossa história. Nós um dia fomos chamados. Deus lhe chamou. Continua chamando. E nós atendemos esse chamamento. Pelo menos para nós hoje, nós estamos aqui porque nós atendemos esse chamamento. Deus nos chamou
E a gente está aqui, como o hino tocou, e é a tônica dessa mensagem, pela graça e misericórdia. Não houve mérito. E é isso onde nós queremos mostrar essa manhã, que a escolha de Deus é sob a perspectiva dele, e não a minha. Que até para pregar, eu não iria para aquela mulher samaritana. Você iria? De João 4, você iria para aquela mulher samaritana? Você escolheria? O próprio Saulo de Tarso, você escolheria? A gente tem as nossas escolhas, irmãos. A gente faz assim, não, isso aí não vou nem pregar para esse, né? A gente sai escolhendo quem a gente vai. Mas o ponto é, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Alimento Diário fala que essa palavra eleição, eleitos, escolhidos, ela é ekloge. Vou escrever aqui para tentar ver que se os irmãos entendam essa pronúncia, que eu não sei nem se é essa mesmo, né? A pronúncia. Ekloge. Essa palavra aqui é eleição, eleitos, selecionados, escolhidos. E o que a gente quer mostrar é que um chamamento é algo bom, mas tem algo muito mais superior, que não é só apenas ser um cristão, mas é ser um que vai ser coparticipante no reino com o Senhor. É o eleito, é onde a gente quer chegar nessa mensagem. Mas enquanto a gente não chega no ekloge, a gente vai ver o chamamento do Senhor. Eu fui chamado. Quem foi chamado aqui, diga amém. Amém. Já para escolhido, eu não posso dizer ainda, porque isso depende muito, em parte sua e também de Deus. E a gente vai ver que a eleição de Deus é sob a perspectiva dele, porque ele é Deus, porque ele é Senhor. E isso não depende de mim. Como em Coríntios, ele diz, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Homem, quem poderia dizer isso, né? A gente quer ser o que a gente imagina ser, mas é o que Deus quer. A eleição, o chamamento, né, é para todos, mas a eleição é para poucos, irmãos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, irmãos. Eu quero estar, e isso é o encorajamento dessa mensagem, que a gente esteja também presente em querer ser eleito. Ser cristão não quer pouco, em dizer, eu criei, sou salvo e vou para o céu, ainda é pouco em comparação a ser um eleito, que vai reinar com Cristo. Não é só participar, né, do lado bom do chamamento, mas da eleição. Porque o nosso trabalho, inclusive o livro que a gente está lendo na leitura bíblica, né, As Aparições de Cristo, ele relata que a maioria dos cristãos se contenta em apenas ser crente, ser cristão. Mas não é só isso, isso aí só foi o ponto inicial do nosso chamamento, para mais tarde reinarmos com Cristo. Então tem muito trabalho pela frente para nós, e o Senhor é tão misericordioso que ele sai chamando e continua chamando até hoje. Vamos ver Mateus 20, essa parábola da vinha é interessante. Nós já estamos aqui no capítulo 20 de Mateus. Vamos ler do versículo 1 em diante. A gente vai ver aqui, ó. Capítulo 20, versículo 1 em diante. Diz assim, pode ler comigo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha.
Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberia mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço justiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar-te a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto, se formos analisar pela lógica, ele foi injusto. Porque eu acho que não sou eu que reclamava, não. Comecei a trabalhar de madrugada e até o final do dia, e chegar a receber o mesmo tanto daquele que só chegou no final da tarde para botar da última vassourada, por isso embora, e ganhar o mesmo tanto. Por isso, olha aqui, a ótica do homem e a ótica de Deus. Para o homem, isso é injusto. Eu pergunto, eu posso fazer essa pergunta. Você, num linguajar bem coloquial, né? Popular, você chiava? Quem de nós não reclamava, irmão, na hora que você trabalhou o dia todinho, como eles disseram? Isso tinha lógica? Tinha lógica. Mas, Senhor, eu trabalhei desde madrugada até agora. E esses aqui, que começaram por último, vão receber o mesmo tanto que eu? Pois é. Irmãos, pode falar. Pois é. A nossa lógica é essa aí. Por isso que a eleição a gente vai ver que é segundo a presciência de Deus. É segundo Deus. A gente olhando esse versículo, a gente fica incomodado, irmãos. Porque a gente não quer. Agora vamos fazer o seguinte. Se você fosse esse da última hora, você chiava? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, para surpresa minha e tua, nós somos esses da última hora. E eu já chiei antes. Mas na hora que eu soube, eu nunca vi ninguém reclamar porque recebeu um salário demais. Você só recebe quando é de... A história, irmão, muda, porque a eleição é segundo Deus, não sou eu que escolho. Deus colocou no corpo como lhe aprouve. Eu não sei tocar ali nenhum blum blum blum. Mas os irmãos que sabem blum blum blum, mas Deus entrou, não sou do corpo porque eu não sei tocar. Eu queria falar com esse irmão, eu queria ser como aquele. Irmãos, Deus colocou no corpo cada um segundo lhe aprouve. E essa eleição é segundo a ótica dele, não depende de mim, porque quem é Deus é ele, não sou eu. Então já começa a ver que chamados tem muitos, irmãos, mas escolhidos são poucos. Na verdade, quando os técnicos aqui no Brasil, acho que todo canto aí, né? Escolhem os jogadores, eles escolhem mais do que 23. Só que só vai para jogar mesmo é os 23, né? Porque dentre esses tantos que ele escolhe, não sei a quantidade, no final ele vai dizer esse. E como no Brasil tem muitos técnicos, eu não escolhi esse não, eu botava esse, né? Cada um diz a sua opinião. Irmãos, da mesma forma aqui no espiritual. Eu não escolhia, eu não iria, como pensou o Filipe, não, Ananias. No final que vai afunilando. É isso que está para nós. Eu não escolhia, irmãos. O Ananias, ele disse uma coisa com razão. Senhor, esse aí que vinha matando, prendendo cristão, porque invocava o nome do Senhor, o Senhor mandar para ele. Então, para Ananias,
O Saulo de Tarso estava descartado, irmão, não vinha nunca. Eu não pregaria para ele, não é porque ele era arrogante, ele era conhecedor, né, instruído, aos pés de Gamaliel, nem tampouco porque ele me prendia e matava. Eu não ia atrás desse homem. Mas, irmãos, há uma passagem aqui, abra aí em Atos 9, que tira a nossa lógica e coloca Deus como Senhor. Essa frase que nós dizemos tanto, irmãos, falamos tanto, né? Jesus é o Senhor. É dizer, em outras palavras, quem manda aqui sou eu, irmãos. Quem é Senhor é Ele, não sou eu. Você não escolheria fulano de tal, mas Deus escolheu. E se Deus escolheu, inclusive já liberou uma mensagem parecida, né? Se Deus acolheu, quem sou eu para dizer, não, esse aqui não? Irmão, não existe isso. Essa escolha não sou eu, o dono não sou eu, o dono do negócio é o Senhor. Ó, capítulo 9 de Atos, falando sobre a questão da conversão de Paulo. Veja a história, eu vou contar aqui, mas os irmãos já sabem. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, versículo 1, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi a que ele jamais podia esperar. Qual foi a resposta dele? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, isso aí foi ele acabou-se ali. Caiu por terra tudo que ele pensava. E mais, assim, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Eu pulei, foi, não, tá certo. Interessante, irmãos. Por conhecer a história já, eu não ia a Saulo de Tarso. O Ananias, aqui no versículo 10, diz assim, ó, foi o que foi escolhido para ir pregar para Paulo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: eis-me aqui. Eu quero que você enfatize esse Senhor, viu? Eis-me aqui. Ele sabia que era Deus que estava falando com ele, que era Jesus que estava falando, ele sabia. Então, se ele é Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Obedecer, irmãos. Mas vamos ver se ele obedeceu aqui. É essa a história, irmãos, da eleição de Deus. Então, o Senhor lhe pediu. A de vocês está, ordenou, é? Então a minha também está, ordenou. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O homem já mudou, irmão, já está orando. Senhor Jesus. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que lhe recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, olha a surpresa de Ananias: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocavam o teu nome. Irmãos, ele tinha razão. Você ia também, ou você fazia a mesma coisa dele? Se não fizesse, pior. De jeito nenhum, né? A gente lembra de Pedro quando disse: o que vê, mata e come. E ele sabia que era o Senhor que tinha falado. Por 3 vezes ele disse novamente, né? De modo nenhum, Senhor. Irmão, a gente bate de frente com Deus, irmãos. A gente bate de frente. Vou trazer para nós, que eu não quero essa mensagem lá longe, não. Quero trazer para cá. No serviço, você dizer assim: por que esse irmão está servindo comigo? Fosse outro, né? Fosse Alfredo é mais maleável, mas botar Joabe, aí bota um contrário ao outro, justamente para aperfeiçoar, para a gente crescer. Mas Deus que escolhesse esse, foi, é esse mesmo, não muda não, é esse mesmo, sem falar para os casais, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então Ananias disse algo com razão, irmãos, porque a gente quer instruir aquele que é nosso Criador, irmão. A gente troca, a gente deixa de ser servo e passa a ser Senhor, e o Senhor deixa de ser Senhor e passa a ser servo, e quer fazer como a ótica da gente, a gente quer. Aquela história lá que a gente viu agora em Mateus 20, irmãos, tinha razão demais.
como, Senhor? Eu morri ali e botava na justiça. Julião está aqui hoje, né? Botar ele na justiça na hora. Eu trabalhei mais, ele trabalhou mal. E vai ganhar o mesmo que eu. Irmãos, vamos considerar que Deus é quem manda. Ou você diz Jesus é o Senhor, só da boca para fora. Ele é que é Senhor, Ele é quem faz tudo. Senhor Jesus. Mas o Senhor lhe disse, agora, vamos ler isso aqui bem forte. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Em outras palavras, ele disse o quê? Sou eu que mando aqui, meu amigo. E não é aquela questão de mandar como autoritarismo. Sou eu que tenho que isso aqui tem que acontecer. Não, é porque ele conhece nossa estrutura, irmãos. Ele sabe. Então, realmente, irmãos, chamados são todos, irmãos, ou melhor, muitos. Mas é poucos os escolhidos. Porque a gente quer ensinar a Deus. A gente quer dar instrução, porque essa árvore foi proibida desde Gênesis, mas até hoje a gente está comendo. Para explicar com razão para Deus que não, Deus não é assim não, é assim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir em Romanos, capítulo 9. Essa mensagem está baseada em Romanos 9, capítulo, né? 10 e 11. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou, até onde for a gente vai. Romanos 9. Senhor Jesus. Eu vou resumir alguma coisa para ganhar tempo. Todo mundo acho que sabe a história aqui, né? De Jacó e Esaú. Eram gêmeos, nascidos, claro, de uma mesma barriga. Senhor Jesus. E já no ventre havia uma briga ali para ver quem nascia primeiro. Porque por lei, quem nascesse primeiro é que seria o primogênito para mandar nos demais. Mas havia uma promessa desde então, antes do menino nascer, que o mais novo seria senhor do mais velho, que era contraditório. Como? Que normalmente o que nascesse primeiro era aquele que comandava, né? Dava as diretrizes. E quem nasceu primeiro foi Esaú. Mas diz que quando Esaú nasceu, estava lá Jacó segurando no pé de Esaú. Quando puxou, o outro também veio. Não sei como é isso, mas foi mais ou menos isso. Isso que desde o ventre, Jacó tinha o desejo da primazia, de reinar. E já vai cair a carapuça na nossa cabeça, irmãos. A gente precisa valorizar a nossa primogenitura. Nós fomos chamados, mas também nós não queremos ficar só chamados. Nós queremos ser eleitos. Esses que foram chamados da seleção vão dar de tudo, vão produzir, vão fazer tudo para ser convocados, eleitos. Então não basta apenas ser chamado, já é um ponto bom, amém? Louvado seja Deus. Mas mais do que chamado, nós precisamos anelar ser eleitos, eleitos de Deus, para reinar com Cristo, Senhor Jesus. E aqui, essa história, né, no capítulo 9, versículo 6 e diante, ele começa a discorrer sobre essa história. Aí vem aqui, ó, e diz assim, versículo 11, que a gente leu aqui. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Nem tinha nascido, Deus já sabia que Jacó ia prevalecer. Ainda mesmo quando ele não nasceu primeiro, fisicamente. Mas ele lutava, ele valorizava. Né? Há um versículo, Mateus, diz que o reino dos céus é tomado por violência. E a gente precisa ser violento contra as coisas do mundo.
Se a gente ficar passivo, ele não está alisando, ele está com o rolo pressor passando por cima. É um sentimento violento. A gente começou a ler Mateus 20 e diz assim: o reino dos céus é semelhante. A gente diz: como será o reino dos céus? É desse jeito, irmãos. E a eleição é desse jeito. Veja que todas as horas, de 3 em 3 horas, ali naquele texto, mostra que o Senhor saía chamando pessoas. Quando se esperava que já estava todo mundo, ele encontra mais um desocupado. Não queira estar desocupado na vida da igreja. Amém. A placa nunca se acaba, não se apaga. Há vagas. Ela nunca vai aparecer: acabou a vaga. Acabou a vaga quando aí você partiu, aí acabou a vaga. Quando o Senhor voltar, acabou as vagas. Aí sim, não tem mais. A hora é essa. O dia se chama hoje. Amém. Senhor Jesus. E a gente vê aqui que ainda não era nascido eles. Aí diz aqui o versículo 12: já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, antes de nascer. Era contraditório. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Irmãos, seria justo dizer para os trabalhadores da vinha que eles ganhariam o mesmo tanto dos primeiros? Claro que na lógica não. Claro que na lógica não. É tanto que eles reclamaram e não tiveram. Irmão, esse tipo de coisa sai espontaneamente, porque parece que para apontar o erro e mostrar quando você tem razão é mesmo como um apito me lembrei de Suene, de moto. Quando o cara acha que tem razão, aí fica lá em cima, dá vontade de você dizer umas coisas. Senhor Jesus, aqui isso não parece, irmãos, algo contraditório à nossa mente, parece contraditório à nossa razão. Mas o versículo 14 mostra isso aqui, ó. Que diremos, pois? É sobre essas coisas que estamos falando, ó. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus. Romanos 9,14. Vamos ler comigo? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus. Qual foi a resposta? Irmãos, de modo nenhum. De modo nenhum. Porque Ele sabe, irmão, trabalhar. Ele é o nosso olheiro. Ele é quem tem lá para saber quem é e quem não é. Na minha visão talvez fosse fulano, mas na outra visão era de outro. Mas Deus é quem é o conhecedor de todos nós, irmãos. Deus é que conhece. Versículo diz assim: pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouve ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouve ter compaixão. Versículo 16, vamos ler bem alto. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Qual foi o hino que ele cantou aqui? Graça e misericórdia. Irmãos, esse dia hoje é para a gente dizer isso com toda a realidade. Eu estou aqui, sabe por quê? Graça e misericórdia. Porque eu fui escolhido, irmãos, como você também, antes da fundação do mundo. Entenda isso se você quiser. Ou melhor, se tiver no Espírito você vai entender. Na mente você vai entender jamais. Jamais você vai entender. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não vem, né? Por isso que Nicodemos veio cheio de conhecimento. Aí Jesus disse para ele: fala o seguinte, meu amigo, eu converso com você, mas primeiro nasça de novo. Quando você nascer de novo, eu posso conversar, mas enquanto você não nascer de novo, nada que eu diga vai entrar aí. Então, por isso que a nossa função, irmãos, é levar essa palavra para quem não nasceu de novo. Porque não adianta eu ir com meu ímpeto, com minha sabedoria, porque eu não vou convencer ninguém. Quem convence é o Espírito. Senhor Jesus. Antes da gente terminar esse texto, eu queria voltar ainda para João capítulo 15. Guarda aí Romanos, viu? Vai ficar em Romanos. João capítulo 15. Senhor Jesus. A nossa comissão é essa, irmãos. Abriram? João capítulo 15, versículo 16. Vamos ler. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, é essa a história, irmão. Nós não fomos chamados para ficar assistindo reuniões. Apenas é necessário assistir. É o QG onde a gente reforça para passar a semana. Mas ele assim, primeiro, não foi você que me escolheu. Olha como a misericórdia de Deus é grande. Porque, como os irmãos compartilharam aqui no Partido do Pão, quem de nós teria mérito para estar aqui nessa reunião do Partido do Pão? Eu não vou dizer fique de pé, porque eu estou de pé, mas levanta a mão. Né? Ninguém levanta, irmãos. Nós reconhecemos a nossa fragilidade. Que nós somos vasos de misericórdia de Deus. E ao perceber isso, é para a gente dizer assim, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor, se não fosse a sua misericórdia, não estava aqui não. Eu não estava aqui não. Pedro relata que a volta do Senhor, alguns julgam ser demorada. Mas ele disse, não, é porque ele é longano. Esperando que todos se arrependam. Irmãos, o Senhor é muito misericordioso. Se ele voltasse há 30 anos atrás, talvez a maioria daqui não estivesse aqui. Se ele voltasse a 50, ninguém estava aqui. Se ele voltasse a 100, irmão, se o Senhor voltasse logo, irmãos, o Senhor é muito longano para conosco. É muita graça e misericórdia. A nossa designação que ele dá aqui é ide e pregai. Mas é bom pregar, pregar. Mas hoje há uma comissão muito maior, porque o compartilhar desses dias é que nós formemos vencedores coletivos. Não é apenas um aqui, outro acolá, não, mas é vencedores coletivos. O Senhor não quer apenas um, o Senhor quer o cacho todo. Senhor Jesus. Então ele diz, né, que essa é a designação nossa. Voltando para Romanos 9. Ao perceber que Jacó, mesmo não nascendo fisicamente primeiro, mas já ia ser quem ia mandar no mais velho, o Esaú desprezou, irmãos. O Esaú tinha a primogenitura, mas estava bom demais. Eu vou trazer para a gente novamente, trazer a mensagem para a gente. Irmãos, você tem desprezado o que a gente tem? Eu nunca vi grupo do WhatsApp mais recheado de palavra do que o que a gente tem compartilhado, irmão. Os irmãos botam vídeo, botam áudio, botam mensagem. Tem o grupo agora da leitura, né? Irmãos, a gente está cheio de coisa e a gente menosprezar. Esaú fez isso, irmãos, e trocou por outras coisas. Você está trocando o grupo por outros bate-papos aí afora? Tanto recheio, sem falar, aqui ainda tem poucos, né? Aqui só uma amostra grátis do que a gente tem de literatura boa para a gente desfrutar. Irmão, não vai ter desculpa para mim e para você. Não vai ter desculpa para a gente dizer, não reinei Senhor porque eu não sabia. Não sabia de quê? Senhor Jesus, irmão, não tem desculpa para nós. O Senhor é muito misericordioso. Ele insiste em fazer a gente reinar. Ele quer ver a gente vencedor. Afinal, todos vão ser vencedor, mas nem todos de primeira. Senhor Jesus. Capítulo 9 de Romanos. A gente terminou no 18, né? Logo tem ele misericórdia de quem quer e também... Não, foi o 16, não foi quem encerrou? Foi. Assim, pois, não depende de quem quer. Isso é vontade. Não é pela minha vontade. Lá em João 1,12 ele diz assim, mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas não é pela vontade do homem, nem pela vontade da carne. E quem mais lá? Espera aí. Deixa. Eu quero ser fiel. Amém. Senhor Jesus. João 1. João 1,14. 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em suma, o que é que tem que prevalecer? A vontade de Deus.
Não depende de quem quer. Ah, eu queria tanto. Não é você que decide. Eu só queria que fosse irmão tal que se visse comigo. Mas bota logo Joab. Aí é brincadeira um negócio desse. Aí Alfredo vai reinar ligeiro. E vice-versa, né, Joab? Senhor Jesus. Aí depois diz assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus sua misericórdia. Mas o corre, irmãos, é atitude. A gente já sabe que a nossa designação é que a gente vai e dê fruto, e o fruto permaneça. Então só saber não resolve, irmãos, não resolve. Por isso que quem tem sede vem a ele. É só assim que terminou o versículo. E beba, irmão. Se não tiver atitude, não vai sair do canto, vai continuar ali. Vai continuar no mesmo lugar. Mas Deus não quer. Deus quer fazer a gente um vencedor. Então, chamados de fato são muitos, mas poucos são escolhidos. Quando a gente vê isso, o versículo diz assim, inclusive aquele versículo está entre colchete. E colchete, segundo a Bíblia, né, ele não contém no escrito original. Não tem aquilo ali. Né? É uma, como é que eu digo? Inferência. Você tem agora, né? Eu confundo esse. Inferência que se dá que é aquilo lá. Né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas é assim, o versículo, ele diz no início uma parte que é interessante você ver. Deixa eu ver, não precisa abrir não, que a gente vai lá para Romanos, viu? Ele diz assim, assim os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos. Irmãos, quem tem mais chance de reinar? Aqueles que nos antecederam ou nós? A gente aprendeu com os erros deles, ou melhor, inclusive há um versículo que diz que isso serve de modelo, de exemplo, para que a gente não caia nos mesmos erros deles. E a gente está vendo isso, e a gente erra, desculpa a expressão, mas nós, se não reinarmos, nós vamos ser sem vergonha mesmo. É desse jeito, irmão. Porque sabendo disso, vendo qual o propósito de Deus, como é a ótica de Deus para eleger uma pessoa e eu não sei, irmãos, Deus tenha misericórdia de mim, que vocês digam também de vocês, para a gente não ficar aqui no choro e ranger de dentes. Porque um dia vem, a conta vem de um jeito ou de outro, faça a compra que ela vai vir. Não sei o dia, mas vai vir. Aquele dia chega e vai chegar. Senhor Jesus. Então, quanto a isso, irmãos, a gente não pode negligenciar. O que é que a gente está comendo? O que foi que fez uma pessoa que tinha direito perder a primogenitura? Foi não valorizar o que Deus deu. Deus tem nos dado, irmão, palavra sobre palavra. Não só aqui, como Alfredo compartilhou, Zé, semana passada, temos 8 reuniões, fora as outras comunhões que a gente tem. Todos os dias temos reuniões, e a gente está vendo o quê? Novela? Terminou aqui, hoje a gente no domingo de manhã, de tarde a gente vai assistir um jogo. Nada contra o jogo, mas queira estar dentro do jogo. Entendeu o que eu quero dizer? Queira estar participando disso. Porque o que Deus quer, irmãos, é que nossa aptidão pela palavra, ela não torne a gente fastioso, não querer mais a palavra. Porque quanto mais a gente vai se afastando da palavra, mais a gente vai negligenciando as coisas de Deus. Porque o partir do pão, ele nos ordena fazer isso todas as vezes. Porque se passar muito tempo sem fazer isso, irmão, a gente vai esquecer até o que o Senhor fez. E a gente não vai valorizar mais. E o Senhor faz a gente estar sempre nos reportando para isso. Então, uma coisa é você ser chamado, uma outra é você ser escolhido. Não queira ser apenas chamados como todos aqui já são, mas queira ser escolhido por Deus. Essa vai ser o norte da gente, é trilhar esse caminho de não ficar passivo na vida da igreja, esperando as coisas acontecer. Não, tem Job que faz, deixa para lá. Tem Adriano, não vou não. Tem a Lagoa Nova, os irmãos Ravão, não vou não. Irmãos, se voluntariem. Diz, eu quero ir também. Ganhe pontos cada vez mais, querendo estar na obra do Senhor, fazendo o que Ele quer. Porque a eleição de Deus não é segundo o meu conceito, é segundo a presciência de Deus. Eu queria chamar aqui Adriano para compartilhar essa questão da presciência daquilo que você ganhou para mim. É possível?
Amém? Peguei de surpresa, mas aquele ponto que você compartilhou. Pega aqui o microfone, Senhor Jesus. Porque isso que ele vai compartilhar, irmãos, é que as fiquei coisas nervoso agora. andam paralelo, irmãos. Anda paralelo. É uma coisa atrás da outra. É como assim, os que vão reinar juntamente com Cristo, vão estar outra turma no mesmo período, no choro e ranger. Mas é paralelo. O tempo é o mesmo. Porque Deus é Senhor do tempo, irmãos. Ele é Senhor de tudo. Né? Pegou aí? Peguei de surpresa. Já Ian vem também. Senhor Jesus, irmãos, só para ilustrar aqui, para ficar mais claro para os irmãos, seja bem sucinto. Tá? As gêmeas estão estudando geometria, eles perguntaram para mim, pai, o que são linhas paralelas, né? Eu não sou muito bom em matemática, mas linhas paralelas é isso aqui, elas não se encontram, mas elas se ocupam o mesmo espaço, a mesma tamanho e dimensão. No mesmo tempo. E ao mesmo tempo. Então, quando a Bíblia fala de muitos são chamados, o chamado está relacionado à salvação, né? E os escolhidos está relacionado ao galardão, ao reino. E dentro disso existe um conceito bíblico chamado de presciência. A presciência está na eternidade. Jornal explicou um pouquinho sobre isso também na Escola do Evangelho. Que existe a eternidade, que não tem começo nem fim, e existe o tempo. Deus, ele é onipresente, onisciente. Ele está na eternidade, mas ele entra no tempo, às vezes ele sai do tempo e permanece na eternidade. Isso às vezes talvez seja meio complicado de entender. Vá para a Escola do Evangelho. Vá para a Escola do Evangelho. Mas a presciência está na eternidade, ou seja, é o que Ricardo falou aqui. O Senhor já sabia da disposição de Esaú. Ele sabia que na sua disposição natural ele ia rejeitar. O Senhor nos conhece desde a fundação do mundo. Ele conhece você. Ele sonda os corações. Então ele sabe que se você tem interesse ou não por ele. E ele te dá essa liberdade de escolher. Por isso que a eleição, ela não depende unicamente de Deus, mas ela depende da sua busca. Amém. Da sua luta tomada por violência, né? Por esforço. Na eternidade, na presciência de Deus, Deus conhece a nossa predisposição. Não, Josiano, eu sei que se eu mexer com ele vai, né? Alfredo dando uma catucada nele, mexendo com ele também, ele vai, mas ele sabe que tem outras pessoas que mesmo sendo chamado, veja que todos foram chamados, nem todos nós aqui, os salvos, mas existem alguns dentre os chamados que apesar de todas as facilidades, vai rejeitar por um prato de lentilha. Entenderam, irmãos? Fui claro? Amém. Deu para entender, né? Amém. Fui claro? Amém. Ian, vem? Amém. Senhor Jesus, irmãos, quanto assim, mas muitos foram chamados de respeito aos da salvação. É os irmãos que foram salvos. Mas então, desses salvos, você vê que é uma peneira, vai se afunilando. Poucos são escolhidos. Que a gente anele ter o coração que Jacó teve do lado positivo de querer essa primogenitura. Amém. Não pelas questões, porque até isso favoreceu, né? Que ele enganou, fez isso, aquilo, outro. Não é. O que Deus olhou foi o coração dele. É isso que Deus quer. A nossa disposição para essas coisas do Senhor. Eu preciso ter esse coração, não preciso não fazer nada, mas se eu tivesse coração, irmãos, Deus vai me escolher. Naquele dia eu vou ser junto com todos aqueles que também tiveram o mesmo coração. Por isso que o que resta para nós, irmãos, é obedecer ao Senhor. A comissão que Deus deseja e que a gente não frustre isso é que a gente frutifiquemos. Ele chamou a gente, e essa é a nossa ação, para frutificar, levar outras pessoas a chegar ao reino juntamente conosco. Essa palavra tinha muita coisa, inclusive não era nem eu que era para estar liberando, né? O irmão estava com outras coisas, me pediu, mas assim, vamos dizer, de bate pronto, o que eu tinha ganho, eu não vim para a reunião de serviço, não pude, mas eu gosto de ter comunhão com os irmãos, para ter um parâmetro, né, do que, como os irmãos ganharam também, para a gente não ter uma mensagem minha, mas a mensagem do corpo, né, da igreja. E como eu não tive, foi essa a direção que o Senhor me deu.
que a gente precisa valorizar. Então, chamado é pouca coisa em relação a uma eleição. Eu quero ser chamado e já fui, mas muito mais eu quero ser eleito. Eu quero ser aquele que consegue ver a necessidade de Deus e não ficar passivo. O Esaú, você vê alguma coisa de Esaú falando alguma coisa dessa busca desenfreada por ele? Ele já estava salvo, assim, salvo para sempre, estou bom aqui. Tudo bem, é salvo para sempre mesmo. Mas para reinar, você e eu precisa fazer alguma coisa. Não depende só de Deus, depende também de mim. De levar e ter esse coração para amar as pessoas e levar essa palavra para as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ruminar um pouquinho em pequenos grupos. Depois, se houver tempo, a gente continua aqui com outros irmãos. 5 minutos, né? 5 irmãos, sim. 10 minutos, 5 irmãos. Vamos fazer grupos de 5 mesmo, tá bom? Para ganhar mais. Jesus é o Senhor.